Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vim a fazer um comunicado que estaremos iniciando um canal no YouTube e desde já conto com a vossa ajuda, vosso apoio para que nós juntos venha crescer. E nesse canal do YouTube eu quero trazer palavra de reflexão, eu quero trazer conhecimento bíblico, estudo bíblico. Você que é amante da Bíblia, você que é amante da palavra de Deus como eu, vamos nos aprofundar junto. Eu tenho certeza que você será impactado pelos ensinamentos. Você que deseja ser um pregador da palavra de Deus, que prega com eloquência, que quer pregar com sabedoria, com entendimento da palavra de Deus, esse é um canal que você vai estar aprendendo juntamente comigo. Que Deus vos abençoe. Ele já, peço a cada um de vocês que inscrevam no meu canal, compartilhe, comente, dá sua opinião. E hoje é o primeiro vídeo que eu estou postando aqui no YouTube. E a partir de outros dias que vão vir, vamos estar postando vídeos maravilhosos. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá para o ensino da palavra de Deus como o tema: crescer na graça e no conhecimento. Vamos ver o que o apóstolo Pedro escreveu na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescer na graça e no conhecimento de Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora e como no dia da eternidade. Amém. A graça, ela vai fazer que nós compreendamos que só Jesus é o Salvador, que a graça é o suficiente, para nós agradecer, para nós bendizer e o adorar o nome de Jesus. E o conhecimento faz que nós aproxima de Deus, faz que nós se aparta do mal, faz que nós anda com o coração cheio de discernimento, para que nós venha conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Então a graça faz nós conhecer o poder, faz nós conhecer que Jesus ainda cura, liberta, transforma, e o conhecimento faz nós ter uma vida de transformação através da palavra. Desde da antiguidades, homens teve grandes capacidades através do conhecimento. Lá no livro de Gênesis, nós vemos um homem chamado José. A Bíblia diz que ele foi levado para o Egito, e ali no Egito ele foi escravo. Ali no Egito ele foi preso, foi humilhado, mas dentro dele havia uma graça, dentro dele havia um conhecimento tão profundo, que quando ele revelou o sonho a Faraó, que haveria 7 anos de bonança, e depois viria 7 anos de grande seca, e depois que quando veio a fartura sobre o Egito, a Bíblia diz que em seguida, depois de 7 anos, veio uma seca, e ali José deu instrução para Faraó, o que ele poderia fazer para ministrar aquele celeiro, ministrar o que ele tinha colhido durante 7 anos de fartura. Se não fosse o conhecimento, se não fosse a inteligência de José, talvez o Egito não tinha tanta fartura naquela época como teve, de ponto que a sabedoria e o conhecimento de José impactou tremendamente, impactou o rei, de ponto que o rei olha para todos os magos, todos os homens sábios e inteligentes que havia na época dele, e diz que nenhum lá que estava no Egito, não tinha conhecimento e sabedoria de Deus que estava sobre José. O conhecimento e a sabedoria que o homem carrega sobre ele é tão grande que José foi conhecido, de ponto que José foi o primeiro governador ali do Egito através do conhecimento. O conhecimento e a graça faz nós permear
em terras estranhas, com graça e sabedoria, e receber grandes conhecimento vindo da parte do Senhor. Quando fala em sabedoria, quando fala em conhecimento e graça dada da parte do Senhor, nós também nos encontramos outro homem por nome Salomão. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. E ele entendeu que sem conhecimento, sem sabedoria, era impossível administrar, governar um país. E ele precisou de sabedoria, precisou de conhecimento, precisou de entendimento para administrar Israel. Israel já vinha num momento de grande avivamento, pois o rei que antecedia Salomão não era nada mais, nada menos que Davi, um dos homens que mais provocou avivamento em Israel. Então Salomão está entrando para assumir o trono no período que Israel estava avivado. Então Salomão veio um período de um grande avivamento. Salomão, ele orava, Salomão, ele tinha grandes temor diante do Senhor. Tudo que ele fazia, tudo que ele colocava às suas mãos era através de oração. Então Salomão era um homem de oração. Vê que no capítulo 7 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que depois que Salomão acabou de orar no templo, desceu fogo no céu. Então Salomão, ele tinha intimidade, mas Salomão, ele queria não somente poder, graça, Salomão queria grandes conhecimento, grande estrutura de alta sabedoria para ministrar o palácio, ministrar o seu exército, de ponto também que a rainha de Sabá, ela veio de longe, lá da África do Sul, ela veio lá da África do Sul, que não conhecia a história da rainha de Sabá. Ela era uma mulher de pele escura, então ela era africana, lá da África do Sul. Esse é um conhecimento que você está aprendendo hoje. Então, quando fala rainha de Sabá, está dizendo a rainha da África do Sul. Então, ela veio lá da África do Sul para o continente asiático, que na época Israel estava no continente asiático, como até hoje. Então, ela veio do continente africano. Então, ela atravessou praticamente um continente para ver a sabedoria e o conhecimento. E quando ela ouviu a fama de Salomão, que a sua sabedoria tinha percorrido toda a terra, e a Bíblia diz que quando ela chega lá em Jerusalém para ver o conhecimento e a sabedoria de Salomão, ela ficou surpresa, porque ela não somente ela conheceu e soube que era verdade o que ela ouvia, mas ela disse que ela ouviu mais ainda a sabedoria que Salomão adquiria. Então, irmãos, vamos adquirir conhecimento e sabedoria através da palavra de Deus. Quando nós adquirimos conhecimento e sabedoria, é muito importante para uma vida ministerial. Até mesmo nós, servos do Senhor, nós temos que saber nos colocar dentro do culto, em momento oportuno. O apóstolo Paulo diz que o culto tem que ser por ordem e decência. Não adianta eu ter somente graça, poder e unção e não tiver o conhecimento para saber o momento oportuno que eu devo usar a graça e o momento oportuno que eu devo usar o conhecimento. Vai ter momento na vida de um cristão que ele vai ter que usar somente a graça, a oração, e vai ter momento que nós vamos ter que usar o nosso autoconhecimento. Por exemplo, quando nós estiver pregando para um feiticeiro, certo que alguns vão fazer várias perguntas: quem é Deus? Quem somos nós? Quem é Jesus? Quem é a pessoa do Espírito Santo? E nós que temos autoconhecimento, vamos aplicar para eles, e eles vão aceitar a Cristo através do nosso conhecimento. Também vai chegar a época que eles vão pedir oração. Então nós temos que ter sabedoria e também tem que ter
conhecimento. Olha o que Tiago falou no capítulo 1 de Tiago, né? Tiago disse: vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele te dá liberalmente. Então Salomão ele pediu ao Senhor. O Senhor se apresenta a Salomão à noite e uma visão diz: o que queres que eu te faça? Salomão ele veio de uma estrutura de oração, ele veio de uma estrutura de um grande avivamento que Israel passou, estava naquele período de avivamento, e Salomão pediu sabedoria, que nós venha ter sabedoria, que nós venha ter conhecimento da parte do Senhor. Falando em graça e em conhecimento, ainda no Velho Testamento, no livro de Daniel, nós podemos ver esse jovem, esse moço, o nome Daniel, cheio da graça, cheio do conhecimento, de ponto que o rei babilônico, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador que perturbou tanto a sua mente, que ele pediu para que todos os astrólogos, todos os magos, feiticeiros, revelassem o seu sonho, contasse alguma ciência a respeito disso, e ninguém teve essa sabedoria, esse conhecimento para revelar e para interpretar o sonho do rei. E somente Daniel teve essa capacidade, teve essa sabedoria de interpretar o sonho do rei babilônico, o rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Daniel interpreta, e tudo que Daniel falou se cumpriu através da interpretação que veio da parte do Senhor. E Daniel ele tinha tanto conhecimento, que o seu conhecimento colocou a ele para ser governador na parte maioral naquela época, pois se receber um cargo como esse na Babilônia era algo extraordinário, era algo terrível, era algo que abalava a estrutura até mesmo dos homens, ministros e príncipes que havia naquela época. E eles fizeram um decreto, né, para que pegasse Daniel, né, em algum erro. E o erro que Daniel tinha é que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então Daniel, além de ter graça, além de ter autoconhecimento, Daniel orava. E isso vem, né, para mim, para você, nesse ensino, que é muito importante nós adquirir graça e conhecimento. Graça e conhecimento. E isso, os dois andando junto, nós vamos vencendo em nome de Jesus. Falando ainda sobre crescer na graça e no conhecimento, no capítulo 1 e o versículo 7 de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os tolos e os loucos, ele despreza a sabedoria e a instrução. Olha, o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. E o louco, ou o tolo, que Salomão disse, ele despreza a sabedoria. Então, ele não tem curiosidade para aprender da palavra do Senhor. Ele não tem vontade, ele não tem interesse de adquirir conhecimento. Todos os dias nós temos que adquirir conhecimento, conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, conhecer na profundidade das Escrituras bíblicas. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Você que ficou até no finalzinho do vídeo, eu tenho certeza que você aprendeu um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao segundo ensino, que ainda vamos falar sobre conhecimento. Amém? Fica ligado, né? Assine aí aquele sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos. Quando você assinar aquele vídeo, aquele sininho que aparece quando você escreve, você assinou ali, automaticamente o YouTube vai estar notificando que apareceu um novo vídeo e você vai estar acompanhando. Compartilhe, escreve, comente e Deus vai nos dar grande vitória. Fique ligado que no outro vídeo tem novidades sobre conhecimento e graça.
Amém? Fique ligado.